Eu só sou um advogado há 37 anos. Somente um advogado, com muito orgulho. Tenho um orgulho desta profissão. Já, como disse o doutor, já ocupei cargos públicos, mas por opção eu resolvi exercer o meu mistério, que é público, o meu manus é público, porém no viés privado. Quando o Cantuária me colocou contra a parede, eu fiquei pensando em que falar. Então eu me lembrei de que meus colegas me procuram muito no escritório para saber como devem proceder quando encontram dificuldade em extrair a verdade no interrogatório. E eu sempre digo a eles, preste atenção nos gestos. Hoje é muito comum vocês verem nas selfies os risos e os sorrisos, vamos dizer assim, esfuziantes, quando na verdade a gente vai analisá-los pelo viés da psicologia jurídica, aquela pessoa não está rindo. Não há uma sinceridade no seu sorriso. E além desse gesto, existem vários outros gestos que, se o advogado, e todo advogado deve prestar atenção, eu tenho uma técnica, doutora Aline, quando começa o interrogatório, eu me afasto da mesa. Por quê? Para me poder olhar o contexto geral daquela pessoa que vai prestar depoimento. Porque se vocês prestarem atenção nos movimentos, e vocês viram aqui duas pessoas, eu vou fazer um parênteses aqui, eu estava preocupado em que parâmetro eu ia usar, mas depois de ouvir o presidente da Anacrim falar e a doutora Aline Patrício, eu resolvi contextualizar nas palavras da Aline e nas palavras do nosso presidente. Vocês viram aqui duas pessoas que se expressaram de forma magistral. Vocês viram o gestual da doutora Aline? Então é esse gestual que vocês devem prestar atenção. Até com os namorados de vocês. Para que vocês possam saber se ele estava ou não estudando, ou se ele estava com outra namorada. Se vocês prestarem atenção nos gestos, vocês vão perceber. Vocês vão perceber como o corpo dele está falando. Eu estou falando do namorado porque não existe forma mais prática de você saber se a pessoa está te falando a verdade ou se a pessoa está faltando com a verdade para você. Chega perto dele, abraça, sente a respiração dele, olha para o diafragma dele, que você vai ver se essa pessoa está ou não está te falando a verdade. Olha nos olhos dele. Vocês já devem ter ouvido esse jargão de que o mentiroso não olha nos olhos do magistrado, ele não olha nos olhos do advogado. Isso nem sempre é regra, mas é um sinal indicativo de que alguma coisa deve ser analisada. Alguma coisa deve ser anotado, alguma coisa deve ser observado, porque não é normal. Na verdade, o gesto mais normal de um mentiroso, doutora Aline, é botar a mão na boca. Por quê? Porque ele não quer falar aquilo que deve falar. Ele se retrai.
Porque o corpo dele, quando ocorrer isso, e aqui quando eu escolhi falar sobre o interrogatório, porque você tem interrogatório em várias demandas, você tem interrogatório numa demanda criminal, você tem um interrogatório numa demanda trabalhista, você tem um interrogatório numa demanda de família, e às vezes é preciso, e muitas das vezes é preciso que você forme sua convicção. E como é que você vai formar sua convicção? Se você não olhar para os detalhes, os mínimos detalhes. Eu acho aqui, doutora Aline, também, que todo mundo conhece o famoso Mônica Gate. Agora eu faço que nem o presidente, doutor presidente da Ana aqui embaixo, se vocês olharem lá no Google e vocês colocarem nariz do Clinton. O Bill Clinton, quando prestava depoimento perante a comissão parlamentar de inquérito, que foi aberto contra ele nos Estados Unidos, ele coçou em meia hora 26 vezes o nariz. Foi uma coisa tão gritante que a popularidade dele, porque há aqueles mecanismos da televisão americana de medir a popularidade, né, estava caindo assustadoramente, que ou foi preciso pedir uma pausa para dizer: presidente, por favor, pare de coçar o nariz. E eu vos pergunto, por quê? Vocês podem me responder? Vocês já imaginaram que alguém que possa estar coçando o nariz está mentindo para você? Porque você tem no seu corpo duas pressões, uma pressão distólica e uma pressão sistólica. E quando você não está falando a verdade, há uma tendência natural dessa pressão se alterar. E a ponta dos dedos, a ponta do nariz, o lóbulo da orelha possui uma gama infinita de capilares. E esses capilares, eles ficam sensíveis. Então, há aquela maneira ou a forma de coçar. Mas isso, somente esse problema, quer dizer que esta pessoa está mentindo? Não. Existem vários outros sinais que o corpo externa, que vai fazer com que o advogado faça seu juízo de valor e tome suas cautelas. Uma das regras básicas de você saber se aquela pessoa está te falando a verdade é deixar ela falar, e depois, quando você for fazendo as reperguntas, você começa pelo final. Se ele for um mentiroso, ele vai repetir ipsiliter o que ele falou. Se ele estiver falando a verdade para você, ele vai intercalar com outras informações. Ele vai acrescentar para vocês outras informações. Porque ele está falando a verdade. E ele quer explicar, então ele dá outras informações. Ao passo que a pessoa que foi treinada para dizer uma suposta verdade, ela repete aquele mantra, porque você cria uma falsa memória. E aquela falsa memória passa a ser verdade para você, então você a repete como um mantra. É um passo que, se você tem uma pessoa que está sendo interrogada e que está falando a verdade para você, ela vai te dar informações, às vezes, mais contundentes, ou às vezes informações que não constavam no primeiro depoimento, quando ele era interrogado pelo magistrado. Então você tem que ficar atento, ficar muito atento ao gestual. É comum também, quando alguém vai contar uma coisa que não é verdadeira, baixar o tom da voz. Ao passo que o cidadão que está falando a verdade, ele mantém um padrão de voz linear.
Por quê? Porque ele está falando com o coração. Ao passo que o cidadão que foi ou que quer ocultar alguma informação, doutora Arlene, ele fala de dentro do coração dele? Não, ele fala de dentro daquela memória que foi dita a ele, daquela memória que foi implantada na cabeça dele. Então ele não fala, como dizia minha avó, como a doutora Aline acabou de falar, rosado. E o cidadão que fala a verdade, ele mantém, como já disse para vocês, a mesma história. Se você perguntar 2 vezes, ele mantém a mesma história. O outro que não está falando, o que está falando a verdade, ele acrescenta. Ele informa, ele te dá novas informações. A forma de sentar diz muito de quem vai falar. O Luan está sentado aqui na minha frente de forma totalmente confortável, totalmente à vontade. Santiago também, bem à vontade. Agora, se você vê uma pessoa que coloca a mão para trás, quando vai começar o interrogatório, ele bota a mão para trás, ou ele cruza os braços, ali já é um sinal de que você deve tomar as suas cautelas. Porque aquela pessoa, ela está dizendo, não se aproxime de mim, não me pergunte, eu não quero falar sobre esse assunto. Então vocês têm que ter, e aqui, doutora Aline, a senhora como grande professora, eu pediria que coloque isso na academia novamente, porque o direito, doutor, está perdendo o elan. Sustentação oral hoje, doutora Aline, é exceção, não é mais regra. O direito está perdendo a coisa mais bonita que tem, que é o contato juiz, advogado, promotor. Está perdendo esse elan, está perdendo essa prática salutar de você convencer com gestos, com palavras e ideias alguém ou alguma coisa. Quantas e quantas vezes podemos ver sustentações orais brilhantes de advogados que têm contra si uma tese esposada pelo Ministério Público, e ele consegue, usando a teoria do caos, desconstruir a tese ministerial e construir a sua tese. Então é preciso que vocês voltem a estudar psicologia jurídica. Doutora Aline, não se ensina mais psicologia jurídica nas escolas. As academias estão deixando de lado matérias fundamentais. Advocacia não se ensina mais, porque, como bem disse o doutor James, nós agora não importamos mais commodities, agora nós importamos jurisprudências. Eu outro dia comprei um livro, estava lá, de que o princípio nemo tanato detenere não era um princípio greco-romano, era um princípio americano. Eu digo, meu Deus, antes da América existir, antes de ser descoberta, este princípio já vigorava na Grécia, que passou para os romanos e se transmitiu para toda a civilização. Então, nós agora importamos teorias americanas, onde o direito nem sempre tem o privilégio do positivismo.
Nós, enquanto positivistas, temos um processo, um interrogatório. Até o sistema do júri lá é diferente. Lá se leva 90 dias para escolher o jurado. Aqui os jurados são plenamente escolhidos. Aqui o contato é muito pouco. Lá não, há uma oportunidade de você exercitar, de você ver, de você sentir. Hoje é muito fácil, tá? Você ir para o júri, vocês já devem ter ouvido muito falar de que júri é encenação, é teatro. E eu vos digo que não existe nenhum teatro. Se estuda primeiro a tese do Ministério Público, depois se estuda a pessoa do Ministério Público, eu estudo a pessoa do juiz, eu vou ver que tipo de discurso tem o Ministério Público, eu vejo que tipo de posição o juiz se manifesta em casos parecidos. É todo um trabalho que demora e demanda aí mais ou menos um mês ou um mês e meio, que você possa construir uma tese e que durante essa construção você possa reconhecer aqueles sinais de que, olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui eu devo tomar cuidado para saber se eu estou ou não diante de uma informação que eu posso usar, eu posso ter como verdadeira ou ter como uma situação de não verdade. Isso é preciso volte. Eu peço sempre aos professores, sempre, eu tenho grandes amigos professores, olha, não deixa com que o direito, a advocacia, notadamente a advocacia, perca a coisa mais importante, que é aquela coisa de ser arguto, de descobrir a brecha. E isso se faz com o estudo do corpo. Se você estuda a maneira como a pessoa fala, a maneira como ela se porta, a maneira como ela gesticula, a maneira como ela levanta ou como ela baixa a voz, se você faz todo esse estudo, você vai ter um bom interrogatório. Você vai ter fundamentos para que na hora, no momento, quer, como eu já disse, numa demanda trabalhista, ou numa demanda criminal, numa demanda de família, você possa dizer, essa pessoa não está falando a verdade, e que você possa contrapor aquelas ideias. Eu costumo fazer em júri, doutora, sempre que eu tenho uma pessoa que fica só no sim, não, não tiro nada dela, ela não está me dizendo nada, ela não está dizendo nada para o jurado. Eu gosto sempre de dizer, eu tenho um caso aqui no interior do Piauí, próximo a Parnaíba, em Cocal. O meu colega estava fazendo um interrogatório de um cidadão já de idade, né? Tinha uma alcunha de Catitu, e chamavam ele de seu Catitu mesmo. Era um homicídio, foi um homicídio, ele era o dono do bar, testemunha presencial, mas, doutor, ele só era sim, não. O meu colega fazia a pergunta, não, sim, não, sim. Eu digo, Helder, dá licença. Bom dia, seu Catitu, bom dia. Eu posso chamar o senhor de Catitu, não pode? Pode. Conheci o seu pai, seu avô, doutor Marco, trabalhei com seu avô, não se preocupe, não. Doutora Helene, eu só tenho duas perguntas para fazer para o senhor. O senhor conhecia a vítima? Sim. Se o senhor convidaria a vítima para a sua festa de aniversário, ele disse, Deus me livre, doutor, que ele era um vagabundo, não prestava, só bebedor de cachaça, fumador de maconha, eu lá queria com um diabo daquele na minha casa, doutor, eu não recebi ele no meu bar, porque meu bar é público, e meu bar sendo público, eu recebo todo mundo. Então, quando vocês pegarem uma pessoa que vocês sentirem que ele está faltando com a verdade para vocês e para o magistrado, faz uma pergunta estapafúrdia para ele, que vocês vão ver que ele vai se perder, ou então ele vai abrir a conversa, ele vai dizer, como o seu Catitu, um homem simples, meu amigo de forma erudita, que é outra coisa que vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender a falar a língua do povo. E aqui, quando eu digo falar a língua do povo, não é falar errado, não é falar nós rai, nós rem, como nós nordestinos falamos,
certo? É falar a linguagem do povo, é saber traduzir a linguagem daquele cidadão que às vezes não tem educação formal, mas que tem uma inteligência brilhante, que é muito brilhante, que é muito sagaz, que é muito arguto. Então vocês precisam aprender a falar a linguagem do povo. Se eu tivesse continuado com o juridiquês do meu colega, eu não teria absolvido o meu cliente. Eu não teria absolvido o meu cliente, mas eu senti que ele queria falar. Eu senti que eu queria falar. E isso também é outra coisa. O advogado deve ter feeling. O advogado deve seguir o seu coração. Eu já disse isso para o Santiago. Santiago uma vez chegou para mim, me colocou eu digo, siga seu coração. Você lembra, né, Santiago? E você logrou êxito. Eu me lembro que você logrou êxito no seu júri. Então, siga o seu coração. Tem um caso aqui, um dos últimos, emblemático. Um cidadão matou o outro dentro de um supermercado aqui. E nos chegou a informação que a senhora teria passado uma mensagem para o meu cliente. E era a mulher da vítima. E reuni meu petit comitê, o meu escritório é um escritório familiar, doutora Raíssa, minha filha, Micaela, Caroline é adotada, Carol também, Luan, certo? Macau são os meus meninos adotados, doutora Aline. Nós nos reunimos, bom, nós vamos ou não vamos colocar essa senhora, porque como disse a doutora Elizabeth da agora, podia ser um tiro no pé. Ela era a mulher da vítima. Mas eu queria saber, porque era uma mensagem onde dizia que ela tinha achado um bilhete quando foi lavar a roupa do cidadão e teria encontrado o bilhete, teria passado uma mensagem para ele via WhatsApp. Nós reunimos, não, vamos colocar. Eu digo, olha, nós podemos aqui perder o júri se essa senhora negar tudo isso. Tanto que quando ela sentou, doutora Aline, doutor Noleto indagou, ela disse, eu não sei porque que eu estou aqui, não sei porque que a defesa me arrolou. Eu digo, você vai já saber. O telefone celular é esse, seu? Ela disse, Você passou essa mensagem aqui, mostrei a cópia. Ela disse, sim. E esse bilhete? Ela disse, está aqui. Pronto. Ali eu absolvi meu cliente. Por quê? Porque desde o momento que ela sentou na cadeira, eu senti que ela me deu todas as informações possíveis. Receptiva, se aproximou do microfone, puxou a cadeira, ficou confortável na cadeira, e eu senti, ela estava magoada pela traição. E olha que mulher magoada por traição é um perigo. É um perigo, doutor. É um perigo. Então vocês precisam ter e acreditar no coração de vocês quando vocês forem interrogar alguém. É óbvio que existem vários livros. Vocês têm aí uma literatura muito boa. Vocês têm uma literatura que vocês podem adquirir e que vocês vão... Eu já sugeri até o Cantuária, também o doutor Celso, para que a gente forneça cursos, pequenos cursos, doutora Helene, de interrogatório, de técnicas, de pessoas assim que já vivenciaram mais. Eu não gosto de dizer que meu avô dizia que velho é o mundo, eu só sou usado. Tenho 60 anos, então já vi algumas coisas. Eu até achei engraçado, eu disse para o nosso presidente, 300 júri é pouco, eu já fiz mais de 2.000 e não chego nem perto dos meninos da Lava Jato. Nem perto. Certo? Mas nem perto, doutora Aline, do que os meninos da Lava Jato estão ganhando. Certo? Então, a técnica de interrogar é uma técnica. É preciso muito estudo, é preciso muita perspicácia. E como disse a doutora Aline, eu continuo afirmando a vocês, a advocacia é sacerdócio. A senhora tem toda a razão. Quem achar que vai apenas lucrar com a advocacia,
eu aconselho a procurar uma profissão de empresário, de outra e qualquer profissão que remunere bem, porque advogado mesmo para trabalhar de forma honesta é difícil. Porque, como bem disse o doutor, a gente já chega na delegacia, o delegado já está zangado, já vem defender esse vagabundo. Aí eu digo, doutor, eu não vim defender o vagabundo, eu vim exercer o direito que ele tem de ter defesa. Mas você tem que analisar já o delegado, como é que ele te recebe. Por isso é importante você ler os sinais do corpo. Porque se o delegado te recebe com 4 pedras na mão, ali você já tem que tomar uma atitude. Você já tem que ficar com o pé atrás. Se ele te recebe, doutor, com toda a cordialidade, como o senhor deve ser recebido nos quartéis, é outra história. Não é? É outro departamento. Ali você não vai ter uma pessoa que vai te opor óbices. Então é preciso que vocês analisem, vocês olhem os olhos. Se vocês olharem para os olhos de quem está depondo, se vocês conseguirem realmente, se ele estiver mentindo, ele está com a pupila dilatada, porque a pressão distólica dele está alta e a pupila dele está dilatada. E por que que ele não olha? Tá? Por que que ele não olha? Porque a luz, quando a sua pupila está dilatada, a luz te incomoda. E via de regra, as salas de interrogatório são salas bem arejadas, e isso faz com que ele não goste e não queira olhar para você. Primeiro, porque ele está te dizendo, eu não quero falar. Essa mensagem aí eu não quero te passar. Então, eu fico feliz em falar para estudantes, porque o novo sempre vem, não adianta você fugir do novo, e o futuro são vocês, quer no viés público, quer no viés privado. Aprendam as técnicas de interrogatório, porque se você quer ser um juiz, você tem que saber extrair a chamada verdade real daquele fato. Se você é um promotor, o mesmo fato se dá, você tem que ter fundamentos para alicerçar sua tese. A mesma coisa com o advogado. Então, é um tema vasto, aqui se podia falar de muitas coisas, a postura, de como em pé, como está em pé, como está sentado, de que forma eu vou analisar a forma como ele senta, da forma como ele fica em pé, como ele externa a voz, ele aumenta a voz, ele diminui a voz. Isso aqui daria mais ou menos uns 2 ou 3 dias. Eu já pedi ao Cantuária que ele não faça mais isso comigo, ele me deu um pouco mais de tempo, certo? Até porque, mas eu gostaria de agradecer meu presidente Cantuária, ele me colocou na parede e eu espero estar correspondendo a ele de coisa, mas isso é um tema que nós vamos trazer, doutora Helene. Nós vamos, eu e Cantuária já nos sentamos, nós vamos dar um curso sobre interrogatório, nós vamos dissecar, certo? Até porque, como eu já disse para vocês, serve até para vocês descobrirem se o namorado de vocês ou a namorada está mentindo. Mas não vão usar isso não, porque o conhecimento, doutora Aline, o conhecimento é uma ferramenta poderosa. Se você usa esse conhecimento de forma equivocada, você vai trazer transtorno para a sua vida. Mas se você usa de forma justa, equânime, vocês vão ser bons profissionais. E eu desejo a vocês, primeiro agradeço a paciência de ouvirem um mero advogado de porta de cadeia. Eu não tenho, como já disse para vocês, o cabedal, nem a competência da doutora Aline, do próximo palestrante, de todos os outros que me antecederam e que vão vir depois de mim. Eu apenas estou passando experiências de vivências de 37 anos dentro da sala de audiência.
São uma média de 5 audiências por dia. Agradeço a vocês e dizendo para vocês, olha, seja no viés público, seja no viés privado, sejam excelentes profissionais. Muito obrigado. Bom dia.